Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que bem. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa de vocês. Muito feliz por estar aqui, certo? Vamos às minhas descrições. Tenho a pele parda, cabelo preto na altura do ombro, olho um pouquinho puxado, hoje eu estou com óculos, ao fundo, flores, plantas, tá? Um quadro com flores e plantas para prestigiar vocês com a natureza. Vamos ao nosso momento de aprendizado. E o que vamos fazer? Identificar. Identificar finalidade ou função social. E o que seria? É um efeito ou impacto, consequência que se espera atingir no leitor ou no ouvinte. Também apresenta como resposta uma reação de quem lê ou ouve. Então, todo texto ele tem uma função social, ele tem uma finalidade, um objetivo, uma intenção. Toda vez que escrevemos ou que lemos, esse produto final, ou escrito por nós, ou lido por nós, tem um efeito, tem uma função. Além desse efeito, ele tem um público, que é o alvo. Quais seriam os públicos, de um texto? Profissionais de várias áreas, se for um texto de educação, aí os profissionais de educação ou curiosos, ou leitores em geral. Se for um texto voltado para a área de saúde, que tenha muita terminologia técnica, geralmente quem vai entender é quem está na área. Consumidores, quando se trata de produtos comercializados, leitores diversificados, que são pessoas curiosas que gostam de ler, curiosos, pesquisadores, certo? Então, o público-alvo é para quem o texto é direcionado, tá bom? Como identificar a finalidade e o público-alvo? Perguntas devemos fazer. Então, eu sugiro que você faça uma pergunta a si mesmo, ou seja, pergunte-se: qual a intenção desse texto? E para quem é direcionado, ou seja, para qual público-alvo, para quais pessoas? Qual a intenção, qual é o objetivo, qual é a meta, qual é o foco? Para quem é? Ou a função social. Vejamos aqui esse texto. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. Bom, o que é que vamos fazer? Um processo de identificação da finalidade e do público-alvo. Vamos para o público-alvo primeiro. Pais e educadores. Por quê? Pela temática, porque é o tempo do filho na internet e da questão dele estar tão imerso que ele começa a falar o internetês. Estudiosos diversos, então pesquisadores, estudiosos, curiosos, podem fazer a leitura desse texto, se apropriar dele e fazer uma análise mais aprofundada. Sendo esses estudiosos da área de educação, tecnologia, saúde mental, etc. Qual a finalidade? Ou seja, qual a intenção? Criticar o uso excessivo da internet, convidar os pais a refletirem sobre o tempo dos filhos na internet e alertar que o tempo demasiado dos jovens na internet influencia a comunicação, porque ele está falando justamente o internetês, certo? Você é o meu melhor amigo, direcionado ao cachorro. Você é o meu melhor amigo, direcionado ao celular. Público-alvo. Eu pergunto, para quem é direcionado? Pais e educadores, estudiosos diversos da educação, tecnologia e saúde mental também, conforme o outro, porque se você observar aqui a gente pode supor que se trata do pai e aqui do filho. Então, a mudança na geração aqui. Finalidade. Qual é a intenção? Criticar o processo de substituição dos animais por celulares. Antes, um jovem tinha um animal de estimação,
Hoje o celular passa a ser a estimação, o objeto de estimação, não mais um animal. No caso, mostra que a tecnologia está tão presente no mundo dos jovens que eles acabam deixando de experimentar o valor de se ter um animal de estimação. Por último, refletir sobre como os jovens presos ao celular desconhecem o prazer de se ter um animal de estimação como amigo. Então, o fato de desconhecer, o fato de mostrar a imersão da tecnologia de forma a substituir, o fato da questão do processo das gerações, a mudança nas gerações e aí por diante, tá bom? No texto 3, público-alvo, alunos, pais, educadores, equipe gestora. O que temos aqui? Eu amo a escola pública. Então, jovens, adolescentes, aqui, né? Com corações e afirmando que ama ou que amam, cada jovem aqui afirmando que ama a escola pública. Bem, finalidade, qual a intenção? Convidar os alunos a valorizarem a escola pública. Se eu amo, pressupõe que eu cuido, não é isso? Estimular os alunos a preservarem a escola pública, já que quem ama, em tese, cuida. É uma ideia de uma sequência lógica de pensamento. Se eu amo meu animal de estimação, eu vou cuidar dele. Se eu amo a minha escola, também. E pensar na valorização não só no cuidado, mas na divulgação, no incentivo, no estudo, no respeito ao professor, no respeito ao colega de classe, no respeito ao espaço que você fica ali sentado aprendendo como é a limpeza do ambiente. Tudo isso conta como representação do amor à escola pública. Vamos de Mãe Joana, lições da pandemia. Esse vamos de é bem coloquial, tá? Bem formal, bem popular. É uma expressão bem popular, tá certo? Qual é o público-alvo? Aí, antes de ir para o público-alvo, nós precisamos fazer uma leitura bem atenta. As mesmas máscaras que nos cobrem a boca deixam de fora nossos olhos. Isso significa que é essencial falar menos. Opa! E a caprichar na sobrancelha, que tá na moda grossa. Beleza, amei isso aqui. Primeiro, observar mais, falar menos. Boa mensagem essa aqui. Público-alvo. De qual mensagem? Da sobrancelha grossa, né? A sobrancelha mais recheada, né? Bem contornada. Ou falar menos. Público-alvo para pessoas que falam muito. Mulheres preocupadas com a aparência. Mas nessa tirinha aqui, você enxerga qual é o foco dela? É falar do falar menos ou falar da beleza, da estética? Bom, então aqui a gente tem o enquadramento da finalidade, a intenção. Refletir sobre o hábito de falar demais, talvez sem pensar, não é? E estimular a cuidar do visual, especificamente para as mulheres. Esse estímulo para as mulheres no quesito beleza, que é muito importante, não é? No texto 5 eu tenho uma canção interpretada por Marisa Monte. O cérebro eletrônico faz tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe, só eu. Só eu posso chorar quando estou triste, só eu. Eu cá com meus botões de carne e osso, eu falo e ouço. Que mensagem fantástica! Aí nós vamos para a intenção e para o público-alvo. Lembrando, gente, que eu falo e ouço, eu penso e posso. Ele manda e desmanda, mas ele não anda. Isso se trata do computador, não é? O cérebro eletrônico computador. Podemos delimitar dessa forma. Mas
existem cérebros eletrônicos que se locomovem, que se deslocam, que se comunicam. Só um parênteses aí. Público-alvo: apreciadores de música, educadores, estudiosos e pesquisadores da temática. Qual é a intenção ou a finalidade? Criticar a valorização dos robôs em detrimento dos homens. Elevar a capacidade do homem em relação à do robô. Provocar uma reflexão sobre os limites do cérebro eletrônico que estão abaixo daqueles apresentados pelo homem. Então, existem limites no caso de sentimentos, de emoção, entendeu? Viajar pela leitura. Vamos a um poema de Clarice Pacheco. Viajar pela leitura sem rumo, sem intenção. Só para viver a aventura que é ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente, assim, sem compromisso, você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. E então, público-alvo: leitores em geral, pessoas que não gostam de ler, porque o poema sinaliza: é uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Então é um convite, não é? Finalidade: estimular a leitura. Outro ponto: convidar as pessoas que não gostam de ler a mergulharem e a experimentarem a leitura. Outro: criticar sutilmente que quem não gosta de ler perde mais essa oportunidade de imaginar. Então, imaginar está sendo o convite aqui no final, o último verso. Bom, todo texto ele tem como se fosse um eu. Essa é criação minha, tá, gente? O texto tem um eu, ele tem uma essência, como eu tenho o meu eu e você tem o seu. Dentro desse eu, você encontra intenções, objetivos e finalidade. Mas essa finalidade, ela quer atingir um público. E qual pergunta eu faço para atingir esse público? Olha, para quem é direcionado? Ou seja, qual é o público-alvo? E quando eu quero reconhecer ou identificar a finalidade, eu analiso assim, gente, qual é a intenção? Ou qual a intenção desse texto? É isso aí. E você, como leitor, precisa fazer essas análises para que consiga identificar muito bem e analisar nas entrelinhas, analisar onde o texto é circulado, a estrutura do texto, se ele dialoga com você, com o leitor, certo? Então, todos esses pensamentos precisam de um olhar seu, muito criterioso, porque o texto é o eixo do desenvolvimento intelectual, é o instrumento. Nosso desafio: o que nós queremos de vocês? Leia o texto e responda as questões no seu caderno. A. Qual a finalidade desse texto? Qual a pergunta que você faz para identificar a finalidade? Qual é a intenção? B. Quais são os sujeitos que fazem parte do público-alvo desse texto? Quais sujeitos? Então, bom desafio! Um beijo e até a próxima aula, ok?